Olá, gente. Meu nome é Suzana, sou diretora do Portal Empreendedor. Hoje estamos aqui para fazer um podcast para falar sobre um assunto muito interessante para quem quer tocar um novo negócio, talvez até para ajudar um negócio que já esteja aí andando, talvez esteja com dificuldade. E hoje nós vamos falar sobre base de dados. Então eu estou aqui com o Renato. O Renato é diretor de tecnologia do Empred, né, da empresa Mega Amazon. E eu vou começar falando contigo, Renato. O que tu tens a me falar sobre base de dados? O que tu, como diretor de tecnologia, pode me falar sobre base de dados? Base de dados de clientes, né? Sim. Mais especificadamente. Bom, na minha forma, como eu vejo uma base de dados de cliente, é como se ela fizesse parte de uma espinha dorsal de qualquer negócio. Sim. Independente se esse negócio é de serviços ou de produtos, sendo pequeno, médio ou grande, ela faz parte da espinha dorsal de qualquer negócio. Então, por exemplo, se você quer aumentar o seu faturamento, se você pretende de alguma maneira estabelecer uma estratégia de vendas para lucrar mais, faturar mais, você precisa ter uma base de dados de clientes bem organizada, bem estruturada, para que então você possa estabelecer estratégias para fazer, por exemplo, uma campanha de e-mail marketing, ou quem sabe fazer uma revenda ou fazer um pós-venda. Então a base de dados, ela, no meu ponto de vista e com toda a experiência que a gente já tem de anos, ela sim, ela faz parte da espinha dorsal de qualquer negócio. Só lembrando, eu acho que é válido colocar que a base de dados é aquilo que você... É todas as informações que você tem durante a tua... Vamos colocar a tua vida empresarial. Isso, aí. Exatamente. Então, tudo aquilo que acontece com o cliente, os dados daquilo que ele compra, né? Uhum. Tanto as suas informações, isso é importante, né? Então, me diz uma coisa, tu tens algum exemplo do que a base de dados fez de bom para algum cliente do Empred, da empresa Mega Amazon? Isso, vários exemplos, né? Eu acho que antes da gente falar sobre os exemplos, a gente pode contar um pouco da história, né, do Empred e de como a gente começou. O Empred, pelo menos eu entrei no Empred, na Mega Amazon, em agosto de 2008, já tem aí um bom tempo de estrada. E desde essa época a gente vem desenvolvendo soluções, né? Soluções para alguns tipos de negócios. E já respondendo agora essa pergunta, se eu tenho alguns exemplos, eu lembro que quando a gente tinha a questão de trabalhar com sites, a gente tinha a newsletter, né? Uma ferramenta onde os nossos clientes cadastravam o nome dos clientes deles, o e-mail e o telefone. E muitos desses clientes, eles faziam um disparo, por exemplo, de e-mail marketing para essa base de dados de clientes, fazendo alguma promoção, algo do tipo, algum evento. E era impressionante que quando eles faziam essa campanha para essa base de dados, apenas com o nome e e-mail, que eles conseguiam fazer praticamente, às vezes, zerar o estoque dele, fazendo uma simples campanha, ou enchendo uma sala para fazer algum evento. Por exemplo, aqui na nossa cidade, que é Belém do Pará, a gente tinha um cliente que ele vendia tintas, né? Ele vende até hoje, na verdade. E ele tinha um site com a gente, mas em paralelo ao site ele também tinha a ferramenta de base de dados de cliente, newsletter e tal. Sim. E o que servia para ele pessoalmente me falou o seguinte: para ele a ferramenta mais importante não era propriamente o site, e sim aquela ferramenta onde ele guardava o nome e o e-mail do cliente. Porque quando ele queria queimar o estoque dele, ou sei lá, renovar o estoque dele, ele fazia uma campanha. E era muito eficiente, gerava muitos resultados para ele. Então, no caso desse cliente, ele se utilizava principalmente da base de dados, juntamente com a ferramenta newsletter, para queima de estoque, né? Exatamente. Tem algum outro caso, tipo,
que a base de dados fosse usada de outra forma? Sim, tem. Por exemplo, tem um cliente nosso que ele hoje é uma indústria de cosméticos. Quando a gente o conheceu, ele ainda não tinha essa indústria, ele representava uma marca, né? Uma marca de cosméticos. E algo bem interessante nessa época é que ele estava procurando uma ferramenta onde ele pudesse registrar as vendas e pudesse registrar os clientes dele. Por quê? Aí ele me compartilhou comigo as estratégias. Ele tinha uma base de mais ou menos 4.000 a 5.000 cadastros na época, só que ele não sabia, por exemplo, qual era o histórico de vendas de compras do cliente. Então, porque quando a pessoa tem uma base de dados de clientes muito grande, por exemplo, como 5.000 ou 6.000 cadastros, efetivamente esses 5.000 não compram todo o tempo. Então, o que ele fazia? Ele fazia uma divisão dos clientes que eram fiéis, né, praticamente que eram recorrentes, e depois ele trabalhava os clientes que não eram recorrentes, os clientes que nunca mais tinham comprado. Então, quando ele começou a utilizar a nossa ferramenta, ele salvava as informações de vendas que ele fazia, as informações dos clientes, e depois ele trabalhava em cima da carteira de clientes, que era uma carteira fria, uma carteira que não comprava há algum tempo. E impressionante, depois que ele começou a utilizar essa estratégia de trabalhar com essa carteira de clientes, do histórico de vendas, a gente via no relatório de faturamento mensal dele só crescendo. Então, por quê? Porque ele tinha os clientes deles que eram recorrentes, mas ele tinha um mar de possibilidades em cima de uma carteira de clientes que não era trabalhada antes. Olhando assim por esse ponto de vista, acaba que a base de dados era uma riqueza para ele, né? É uma riqueza, é uma mina de ouro que, se a pessoa souber trabalhar, ela pode, sendo ela pequena, média ou grande, ela pode sim aumentar muito o faturamento, independente se o negócio for de produtos ou de serviços. E não somente ele, mas também depois disso vieram outros clientes que também sabiam trabalhar a base de dados de clientes, que começaram pequeno e pouco tempo depois já estavam com um volume maior de faturamento, mas eles trabalhavam justamente em clientes recorrentes dessa base e os clientes que não eram recorrentes. Eu sei que vai haver um lançamento, né, até o final do mês, início do mês que vem, do GPON, que é uma ferramenta, um gestor de pedidos, né, um sistema de gestor de pedidos, e vai trabalhar muito bem essa questão de base de dados. Tu pode falar um pouquinho sobre o GPON? Bom, eu posso dizer que o GPON ele é uma ferramenta que foi desenvolvida sob medida, primeiramente para atender distribuidoras, representantes comerciais e qualquer pessoa que trabalhe com venda de produtos. Por exemplo, o que é possível fazer com o GPON? No GPON você consegue emitir seus pedidos de vendas, você tem um controle da sua carteira de clientes, você tem um gestor de estoque eficiente, você tem um controle de receitas e despesas e você, se emite nota fiscal, você tem a ferramenta de emissão de nota fiscal ou cupom fiscal. Então foi uma ferramenta desenvolvida para atender realmente quem trabalha com venda de produtos, independente se for pequeno, médio ou grande. Bom, o GPON, o que ele pode auxiliar para quem está iniciando, por exemplo, um negócio? Geralmente quem está iniciando um negócio, ele tem um problema que é fazer venda ou conseguir capturar clientes. Novos clientes. Novos clientes, exatamente. Exatamente. Às vezes ele, por exemplo, ele pega uma representação de alguma marca para vender algum tipo de produto, mas ele ainda não tem uma clientela. Ele vai ter que montar essa clientela, né? Montar essa carteira. Então, o que o GPON ele auxilia? Ele auxilia você no controle do seu estoque, dessas mercadorias que você pegou para representar, para vender, e você tem a possibilidade de começar a construir uma carteira de clientes, onde você pode definir nessa carteira de clientes tipo A, por exemplo, grupos, né? Cliente tipo A, que você pode estabelecer que aquele cliente tipo A, ele é o cliente que sempre compra de você. É o cliente que compra pelo menos uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, enfim, é um cliente recorrente. Cliente tipo B, que é o cliente que não compra todo mês, mas a cada 2 ou 3 meses.
ou cliente C ou D, dependendo de como você vai estabelecer no seu negócio. Mas propriamente em si, o GPON, ele te auxilia, como eu falei, no controle do estoque, ao você construir a sua carteira de clientes, mas também tem uma ferramenta que foi feita sob medida para controlar a parte financeira. Porque, por exemplo, você pode ter excelentes produtos, excelentes clientes, mas se você não controla as suas receitas e despesas, se você gasta mais do que você ganha, é certo que o negócio vai quebrar. Ou seja, antes de decolar, ele praticamente está fadado ao fracasso. Então, a ferramenta do GPON, ela foi feita sob medida para atender a todos os pontos de qualquer negócio. Desde o estoque, a parte fiscal, a parte financeira e a parte da carteira de clientes. Mas se eu não quiser usar, se eu não quiser usar, por exemplo, a minha empresa trabalha com serviço, se eu não quiser usar parte de nota fiscal, também pode. Fica livre. Inclusive, a gente tem pacotes, né? Vai ter pacotes que, se você não precisa de nota fiscal eletrônica, no seu pacote não vai aparecer aí lá. Vai ser um preço um pouquinho melhor para essa pessoa. Exatamente. Então, eu escolho o pacote, eu escolho o valor e tudo isso. Exatamente. Okay. O pacote mais básico que o GPON tem é carteira de cliente, como eu falei, que faz parte da espinha dorsal do negócio, gestor de estoque, controle de receitas e despesas. E vai ter essa parte também de gestão de pedido, de entrega. Isso, gestão de pedidos, exatamente. Algo importante que eu esqueci, a gestão dos pedidos. Para qualquer negócio que venda produtos, por exemplo, é fundamental, de fundamental importância você registrar suas vendas. Porque quando você registra suas vendas, você tem um controle do estoque, né? E essas vendas, quando são registradas, elas são registradas diretamente no histórico do cliente. Então, dentro do GPON, você tem um histórico de consumo, por exemplo, do cliente. O que o cliente comprou, por exemplo, quando foi a última compra do cliente, se o cliente ele realmente é recorrente ou não. Então, para você ter esse histórico dentro do GPON, você precisa registrar as compras desse cliente dentro do GPON. Como eu falei, o GPON ele foi uma ferramenta desenvolvida sob medida. Tudo o que um negócio que vende produtos, que trabalha com venda de produtos, precisa, o GPON tem. E o preço cabe no bolso de um pequeno? Bom, cabe. Geralmente quem é pequeno, quem está iniciando o negócio agora, ele não precisa de nota fiscal eletrônica, por exemplo. Então, se ele não está iniciando o negócio e ainda não tem um CNPJ, enfim, ainda não está no trabalho informal, por exemplo, ainda, o GPON ele também tem um pacote específico para quem está iniciando. Então, o GPON vai ter pacote também para quem ainda está ainda não iniciou um negócio, ainda é uma renda extra. Exatamente. Então, pode começar utilizando o sistema, se organizando e crescendo depois, inclusive, se tornando um negócio. Para caminhar juntos. Para caminhar junto. Inclusive, tem clientes nossos, por exemplo, que estão com a gente hoje, que utilizam o GPON, que antes eles trabalhavam representando, por exemplo, trabalhavam para alguém, né, para uma outra empresa, mas tinham uma renda extra, por exemplo, vendendo cosméticos. E que hoje praticamente se tornaram donos do seu próprio negócio e utilizam a nossa ferramenta. E a nossa ferramenta vai acompanhar o crescimento deles. Por exemplo, antes eles eram empregados e tinham uma renda extra trabalhando com venda de cosméticos, mas depois, quando eles conseguiram fazer com que o negócio alavancasse, eles deixaram o trabalho que eles tinham e focaram totalmente no negócio deles, e o negócio deles está crescendo pouco a pouco. E a gente está acompanhando todo esse processo. E, como eu digo, como são anos de experiência, eu vejo que o GPON, desde quando o cliente está desse tamanhinho, está iniciando um negócio, até ele ser um mega distribuidor, por exemplo, de produtos, o GPON ele atende. Com certeza. Ok. Eu quero falar um pouquinho também da experiência que eu tive com o GPON. Eu gosto muito de fazer bolos, né? Então, alguns amigos começaram a pedir para fazer e eu comecei a fazer bolos até por diversão. Então, o que eu fiz? Eu fui testar o sistema
E eu comecei a anotar e colocar na base de dados as pessoas, né? Que iam me solicitando. Eu me surpreendi que em mais ou menos um pouco mais de um mês a gente tinha conseguido registrar uma base de dados de mais de 100 pessoas. Sim. Então eu falei, quer saber, eu vou testar, né? Eu vou lançar uma promoção para essa base de dados, e eu tinha estabelecido um objetivo de venda para conseguir fazer um lançamento que me desse uma renda rápida. Sim. E eu me surpreendi que realmente a gente conseguiu utilizar essa base e cumprir com o objetivo que se esperava, até surpreendeu. Então, eu quero até deixar claro que a gente está conversando sobre isso aqui porque é interessante, algo que é interessante de se conhecer, é interessante de se conhecer até para quem, por exemplo, trabalha com uma manutenção de um ar-condicionado, ou para quem trabalha com manutenção de um sistema de segurança, ou para quem trabalha com a venda de pizza, ou para quem trabalha com venda de roupas, ou para quem é inclusive uma manicure, por exemplo, que dá para ela registrar não só os clientes, né, que ela tem e as preferências de cada cliente, né, como tu falou, que a pessoa vai poder registrar, comentar o que o cliente gosta e etc, e ficar lá registradinho. Mas também ela pode, inclusive, fazer outras vendas, né? Vender alguns certos produtos do seu nicho para esses clientes, né? Então isso é bem interessante, porque vai poder trabalhar essa base de dados que ela tem para diversas coisas, né? Exatamente. Eu vejo que a ferramenta realmente do GPON, né? Ela foi testada e comprovada com vários clientes, a gente já tem alguns clientes utilizando, e que a Suzana, ela pegou para testar, né? E quantos meses tem? 3 meses? Tem mais ou menos 3 meses e ela já conseguiu gerar um bom resultado utilizando a ferramenta. Se você... Como renda extra, como renda né? extra, Como exatamente. renda extra. Agora, se tiver um foco, né, maior nisso, você resolver se dedicar, seu faturamento vai aumentar e, consequentemente... vai virar um outro negócio que a gente ainda está pensando em fazer. Exatamente. Então, é o seguinte, se você não tem uma ferramenta onde você pode registrar as vendas, o estoque ou os clientes, você fica trabalhando às cegas. Você é limitado. Porém, quando você tem uma ferramenta onde você consegue orquestrar as vendas, o estoque, a carteira de clientes, você pode desenhar o teu faturamento, você pode ver onde você está e, baseado nas informações que você tem, você pode estabelecer um outro objetivo e chegar naquele outro objetivo baseado nas suas informações guardadas dentro do GPON, com o histórico de compras do cliente, enfim, como eu falei, da carteira de cliente. E repito, se você não tem uma base de dados de clientes, você fica contando com a sorte, né? Gente, quero deixar claro também que o GPON, ele é uma ferramenta que cabe no bolso, né? Talvez você esteja ouvindo um monte de coisas aí está pensando, meu Deus, isso deve ser o olho da cara. Então eu quero te dizer que cabe no teu bolso. Na verdade, o GPON foi uma ferramenta criada, pelo que eu entendi, até que para caminhar junto, certo? Isso, exatamente. Para caminhar junto e acompanhar o crescimento, né? E ver os empreendedores crescendo e faturando e no caso, crescendo junto com a empresa Mega Amazon. Isso na verdade, eu acho que é a satisfação nossa, né? De ver o nosso cliente começando pequeno e faturando mais, crescendo, e pra gente isso é recompensador, na verdade, né? Então, acompanhar o crescimento de alguém não tem preço. E principalmente porque a gente acaba fazendo parte do sucesso, né? Dessas pessoas, enfim. E essa é a parte da carteira de clientes, né? Eu poderia contar muitas outras histórias, né? Mas é isso. A gente vai gravar outros podcasts sobre isso, né? Mas eu quero deixar aqui para vocês que querem iniciar um negócio, entrem em contato, conheçam a ferramenta. Vamos deixar na descrição do vídeo
sites, e também vai ter o códigozinho embaixo, você pode clicar e acessar para conhecer essa ferramenta, né? Inclusive pode falar com o Renato ou com a Helena e conhecer essa ferramenta, que pode ser um auxílio para você ter uma renda extra. A gente sabe que nesse tempo, depois da pandemia, começou a haver muito isso de todo mundo, praticamente todo mundo que eu conheço tem renda extra. E se você quiser transformar uma renda extra em um outro negócio, o GPON, ele possibilita isso, né? Exatamente. Então eu te recomendo, conheça, acesse, clique, acesse e procure saber um pouquinho mais sobre isso, porque realmente a base de dados ela faz uma diferença assim muito grande quando você se utiliza de ferramentas, né? Às vezes a pessoa está paradona, aí fala, eu não estou vendendo, e às vezes é justamente porque talvez não tenha uma ferramenta. Exatamente. Então, inclusive o GPON ele vai lançar, né? E vai lançar com um precinho bem especial, né? Então fique ligado aí, que no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse lançamento, e para que você conheça, né? Mas se hoje você quiser fazer até um test drive, a empresa Mega Amazon ela dá, né, alguns dias para a pessoa conhecer, né? 20 dias de teste. Inclusive, 20 dias de teste, 20 dias de grátis para você utilizar e ver que a ferramenta ela pode ser útil para você e ela pode te trazer o retorno que talvez você precise, tanto para o começo quanto para o meio, né? Tá prosseguindo aí com a empresa, quer melhorar o seu resultado, então conheçam o GPON, tá ok? E eu vou deixar aqui o contato também do Renato, se você quiser conhecer mais, é só clicar, tá ok? E gente, muito sucesso a todo mundo. Esse é o nosso podcast de hoje, do Dicas e Negócios. Conheçam o GPON.